Fala galera, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Essa semana a gente teve essa reviravolta toda aí no país, o vírus está se espalhando, mas a medida que a gente está tomando é necessária justamente para que a gente não entre numa crise como alguns países europeus entraram. Então o negócio é o seguinte, não dá para ficar parado, a gente tem que continuar e que bom que a gente não está parado. É um momento que a gente precisa mais do que nunca ter consciência do que está acontecendo e aprender. É algo que eu nunca imaginei que eu fosse viver e eu imagino que vocês também não. Galera, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, só que agora a gente vai trabalhar por aqui, certo? Vão ser essas aulas, elas serão bem curtas, até por questões de logística, certo? E a gente vai ter mais canais para tirar dúvidas e outras formas do que exatamente a aula toda explicativa. Eu vou resumir bastante o nosso conteúdo, mas a gente vai continuar fazendo os exercícios do livro e eu quero contar muito mesmo com a consciência de vocês, com a boa vontade de vocês, porque afinal de contas, isso aqui é algo que todos agora devem fazer o máximo para tornar um momento complicado como esse algo positivo, tirar o pior do melhor. Tá aqui a camiseta, meio velhinha, mas a mensagem é válida até hoje. Pensamentos positivos atraem coisas boas, certo? Então vamos lá. Voltando ao nosso conteúdo e aonde nós tínhamos parado. Pessoal, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui na página 60 do livro de vocês, beleza? Na página 60, pegando um gancho do que a gente já estava falando na aula passada. Lembra que nós havíamos falado sobre fontes renováveis e não renováveis de combustível ou de energia? Pois é. Então primeiro vamos pegar o que são essas fontes renováveis e qual a diferença entre elas. Fontes renováveis são aquelas que se renovam, como o nome já fala, em um ritmo igual ou mais rápido do que nós conseguimos consumir. Então não é que é reciclável, não entenda isso. Reciclável é diferente de renovável. O plástico que você usa é algo reciclável. A árvore que você usa, ela não é reciclável, ela é renovável. Você consegue plantar uma outra árvore, você não consegue plantar um plástico e ele surge espontaneamente. É diferente. Recursos renováveis, eles surgem na natureza, independente do ser humano. E você pode utilizá-los por alguma forma. Então os recursos renováveis são aqueles que se renovam em um ritmo maior ou da mesma proporção que nós consumimos. Os recursos não renováveis são aqueles que se renovam em um ritmo muito menor do que a gente consome. Por exemplo, o petróleo. O petróleo ele demora milhões de anos para ser formado. Aquilo ali surge a partir da decomposição de matéria orgânica, principalmente de algas e crustáceos marinhos. Por isso que a gente só encontra petróleo em regiões próximas ao mar ou regiões que já foram fundo de mar. Caso contrário, a gente costuma encontrar carvão mineral. Olha só, pessoal, quero que vocês entendam que o petróleo ele é um recurso natural, que surge espontaneamente, independente da ação do homem. Mas ele demora milhões de anos para que isso aconteça. E o ritmo que nós temos consumido é muito maior do que o ritmo de renovação, de surgimento, de produção dele. Ok? Falando desse gancho aí, o que são os nossos recursos renováveis? A água, o vento, o sol, certo? Até mesmo madeira e animais, considerando que a gente consegue reproduzir isso aí em um ritmo bem acelerado. Agora, quando nós contamos com petróleo, gás natural, esses aí são recursos não renováveis. Até mesmo o urânio e plutônio que nós usamos em usinas termonucleares, eles são recursos não renováveis. Na teoria, até daria para você reaproveitar aquilo ali. Mas hoje em dia não é viável, é muito caro e demoraria tempo demais. Então, é simplesmente inviável que a gente consiga bombardear aquilo ali, recriar aquilo ali, sabe? Às vezes até mesmo... Recriar não seria a palavra correta, mas você transformar o urânio em um elemento mais pesado, como por exemplo o plutônio, é algo muito caro. Então é algo muito complicado. Todo o plutônio que nós já tivemos no planeta inteiro, que nós já utilizamos, repito, plutônio que nós já tivemos e utilizamos, foram criados por nós. Obviamente, muito também por conta de pesquisa, para saber até onde nós podemos chegar e tal, a gente acabou utilizando eles de alguma forma depois. Mas nós sabemos que tem no fundo do planeta, porque eles são muito densos.
Resumidamente, voltando aqui então, eu quero trabalhar com vocês aqui na página 60 um pouco da matriz energética do Brasil. Nós falamos que a energia, na verdade, é aquela capacidade de gerar um trabalho ou força e que a energia ela é sempre transformada. Baseado nisso aí, galera, nós temos aqui algumas das principais fontes de energia que a gente usa no país. Por isso eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Esse pequeno gráfico aqui, ele traz um comparativo para a gente nas principais fontes de energia usadas no Brasil e no mundo, certo? Respectivamente, esse aqui do Brasil, esse aqui do mundo. Se vocês separarem comigo aqui, vocês vão ver que o petróleo, ele não só é o mais utilizado no Brasil, como ele é o mais utilizado no mundo. E nós vimos que o petróleo não só é uma fonte não renovável de energia, mas ela também é uma fonte extremamente poluente, por causa que a queima do petróleo libera muito gás carbônico na atmosfera e isso acaba prejudicando, intensificando o efeito estufa, gerando o aquecimento global. Junto com ele, o gás natural, da mesma maneira, o carvão mineral, todos os combustíveis fósseis, além deles não serem renováveis, ou seja, tem ponto final um dia. Eles têm prazo de validade para acabar. No ritmo que nós estamos usando desde a Revolução Industrial até hoje, eles têm um prazo de validade, na verdade, muito curto. É por isso que vários países têm investido cada vez mais em fontes alternativas e renováveis de energia. Mas se vocês separarem também, a segunda fonte de energia mais utilizada no Brasil é a energia hidráulica. Perdão, a de biomassa. A de biomassa é porque nós somos nós somos grandes produtores rurais. Com isso, a gente planta muita cana-de-açúcar, soja, mamona, justamente para a produção de biodiesel. E o bagaço da cana, por exemplo, e outros produtos que são gerados são o resto, certo? O resíduo dessa produção, a gente ainda usa para queimar e produzir energia. Mas se vocês separarem, a hidráulica está em terceiro lugar no Brasil, coisa que no mundo acaba que eles é muito pouco utilizado. A energia hidráulica aqui, hidro vem de água. Daí o motivo que a gente usa a hidrelétrica. O Brasil é muito favorecido nesse quesito. Nós temos grandes rios, com uma vazão de água muito grande, e não só isso, o nosso relevo colabora para isso. Para você construir uma hidrelétrica, você não só precisa de um grande rio, você precisa que ele tenha queda, para que você tenha velocidade da água. E temos também as usinas maremotriz, que a gente usa as ondas do mar, a força das ondas. Só que para isso também não dá para construir em qualquer lugar. Se você for construir uma usina maremotriz em Santos, você vai passar raiva e jogar dinheiro fora, porque as ondas elas precisam ser, no mínimo, violentas para que a gente tenha a produção de energia. Reparem bem que aí, em quarto lugar no Brasil, nós estamos usando ainda o gás natural. Durante muito tempo, a gente literalmente jogava fora, queimava o gás natural. Até porque ele é muito abundante nas regiões em que a gente retira o petróleo. Então acabava que a gente usava pouco em relação ao que tinha. A gente tem usado mais, mas ainda não é a fonte ideal. Ou, como eu posso dizer, uma fonte renovável ou sustentável de energia. É simplesmente uma fonte alternativa, barata, útil, que simplesmente ou você jogava fora queimando, porque não dava só para liberar para a atmosfera, você precisava queimar isso aí, ou utilizar, encanar e afins. Por fim, então, a gente está entrando aqui no carvão mineral, que ela é pouco utilizada no Brasil, mas se vocês separarem no mundo, ela é muito utilizada. Principalmente em países europeus e até mesmo nos Estados Unidos. Pessoal, por que a gente usa muito desses combustíveis fósseis para a produção de energia nesses países? A usina termoelétrica, ela pode ser construída em praticamente qualquer lugar, ela quase que não apresenta risco, certo? E ela é muito barata em relação às outras. Para construir uma hidrelétrica, você precisa, por exemplo, de um rio com grande vazão e de queda d'água. Para construir uma maremotriz, você precisa de ondas altas. Para construir uma geotérmica, você precisa, por exemplo, de uma região em que a crosta é muito fina e o solo e a terra seja quente, por causa do magma. Para construir uma eólica, você precisa de uma região que venta muito e um espaço vazio gigante para colocar isso aí. E a solar ainda é muito cara, mas que bom que a gente tem investido cada vez mais em pesquisa para tornar isso aqui uma realidade mais presente no nosso dia a dia. Finalizando aqui, nós temos aqui a energia da biomassa, a energia nuclear, que aqui no Brasil
a gente usa pouco por vários motivos. Um deles é pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear que o Brasil assinou durante o período da Guerra Fria, certo? Então a gente não investe muito na energia nuclear. Extremamente limpa, extremamente eficiente, barata. O único problema dela é, em casos de acidentes, ela é uma das mais perigosas, para não dizer a mais perigosa de todas, por causa que ela não só destrói aquela região próxima da usina, mas também deixa inútil toda uma grande área, quilômetros de raio da usina por causa da radiação que ela pode liberar. E, por fim, outras fontes. Essas outras fontes foi justamente o que eu citei para vocês aqui, como, por exemplo, a geotérmica, a eólica e a solar. Gostaria que vocês dessem uma lida nisso aqui e prestassem atenção na página 61, um projeto, certo? Que o Japão busca fontes mais seguras, mais limpas e sustentáveis para vocês verem. O investimento e pensar no futuro, certo? O investimento em fontes renováveis e sustentáveis de energia não é só questão de fazer bonito e chamar a atenção, é necessidade. Repito, os combustíveis fósseis eles têm prazo de validade e eles prejudicam muito o nosso meio ambiente. Pensar em fontes renováveis e sustentáveis de energia não é só uma questão de ganhar likes porque você está sendo ecologicamente sustentável, certo? Ecologicamente correto. Se trata de consciência de que um dia tudo isso vai acabar e que o que nós fazemos hoje para o nosso planeta vai refletir lá no futuro. Pessoal, outra coisa, gostaria que vocês fizessem a página 62 do livro, são só 3 exercícios, é muito pouco, certo? E dessem uma lida com muito carinho, muita atenção, nessas alternativas sustentáveis da página 65 e 66. Esse seria o conteúdo que nós teríamos trabalhado hoje em sala. Essas alternativas sustentáveis aqui, destaquem palavras, destaquem conceitos. Nós teremos esse vídeo aqui no canal para a gente poder tirar dúvidas, discussões e afins. Peço que vocês tenham responsabilidade e carinho para fazer isso aqui como se fosse uma aula normal. Pensem que isso aqui é para vocês, é o futuro de vocês e que vocês estão investindo cada vez mais em vocês. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.